Olá, a paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do EBD em Foco. Eu sou o professor Victor e com muita alegria quero conversar com vocês hoje e trazer uma apresentação, com muito conteúdo sobre esse tema tão necessário, tão conversado e debatido, que é o divórcio e o novo casamento. Quero explicar para você, querido irmão, querida irmã, que diante da recorrência desse tema, nas nossas escolas dominicais, nas nossas conversas, palestras nas igrejas, e esse tema também ele aparece constantemente nas revistas da CPAD, para a escola dominical, se faz necessário a gente ter um vídeo amplo, completo e atualizado que fale sobre esse assunto. E hoje nós vamos apresentar para vocês ferramentas e informações que são fundamentais você saber para conversar sobre esse assunto de divórcio e novo casamento na sua igreja, na sua escola dominical, independente do tempo e da época, tá? Por quê? Porque muitas pessoas não sabem como surgiu esse debate. Onde surge esse debate? Quais são as passagens bíblicas que falam sobre esse assunto? O que as principais igrejas defendem? E porque existem opiniões diferentes, dependendo da igreja, sobre esse assunto. Hoje, nesse vídeo, você vai entender de fato a raiz desse tema, a raiz do debate sobre isso, e você vai compreender as principais posições e visões sobre esse assunto. Isso vai te possibilitar meios, te possibilitar informações para você entender essa conversa, entender esse debate e você ter de forma profunda mecanismos para você conversar com esse assunto de uma maneira bíblica, de uma maneira teológica, de uma maneira cristã. Tá? Muitas vezes caímos em dois extremos para falar sobre divórcio e novo casamento. Caímos em dois extremos. Existem aquelas pessoas que banalizam o tema do divórcio, Tratam o divórcio de qualquer maneira, como se não fosse, casou, se não tá dando certo, separe e ponto, acabou. Como se o divórcio fosse a solução para qualquer problema de relacionamento. Então muitas pessoas banalizam isso e a gente vê isso na nossa sociedade. Isso é um extremo. O outro extremo são aquelas pessoas que não querem nem ouvir sobre esse tema. Não querem nem conversar e escutar as dificuldades, os dilemas das pessoas, São aquelas que falam, não pode divorciar, ponto, acabou, e não existe exceção, e ponto, acabou. E tratam a vida das pessoas, esse assunto, as conversas pastorais sobre isso, de uma forma extrema, banal, sem se preocupar com a vida e as dificuldades, e as situações específicas de cada pessoa. Nós aqui não queremos cair em extremos, nós queremos ser bíblicos, nós queremos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre isso. E quando nós compreendemos com visões amplas como esse assunto é tratado, a gente consegue ler o texto bíblico com maior clareza. E nosso objetivo, assim como era o objetivo de Jesus Cristo, é fazer a vontade do Pai, trazer a mensagem do Pai para a vida das pessoas. E como cristãos, nós não podemos tratar o assunto do divórcio e novo casamento de uma forma banal e nem extrema. Nós temos que tratar de uma forma bíblica. E esse vídeo aqui é um convite para você entender esse tema, compreender esse tema, tá? Então, a gente vai passar slides aqui e a gente vai aprofundando nesse assunto juntos, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito sobre esse assunto, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, e eu vou aqui tirar até minha tela para não atrapalhar a vista dos slides, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é o que é o divórcio. Vamos começar por aqui, tá? O que é o divórcio? O divórcio ele é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido, tá? É a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos seus efeitos civis. Então, hoje pessoas se casam religiosamente e do âmbito civil. O divórcio é o rompimento disso, É aquele vínculo, aquela aliança que existia se dissolvido, do qual as duas pessoas não têm mais vínculos, entre si, seja vínculos civis ou uma união religiosa que foi confirmada. Então, isso é o divórcio, tá bom? Dependendo da cultura, dos pressupostos religiosos,
praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Então, o que acontece? Não só no nosso tempo, mas ao longo da história, por isso que está dito aqui, dependendo da cultura e dos pressupostos religiosos, né? Dependendo do motivo, o divórcio ele é permitido. Então, dependendo da cultura, da sociedade, da época, o divórcio é permitido. Em casos específicos ou situações específicas, né? Então, dependendo do motivo, há a possibilidade da ruptura. Em alguns casos, em algumas culturas e algumas religiões, depois que o divórcio é feito, um novo casamento ele não é permitido. Em alguns casos, em outras culturas, né, dependendo da situação, o novo casamento após o divórcio, né, é permitido aí com uma outra pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é bem o que é o divórcio, compreendemos aqui, e também, né, que esse assunto não é um assunto que surgiu agora, hoje. Várias sociedades, em vários períodos diferentes da história, esse assunto ele é debatido, ele é conversado, tá? Então, você tem que entender, nós estamos aqui no Brasil, estamos aqui no século XXI, estamos na nossa cultura. Em períodos diferentes no Brasil, por exemplo, o divórcio ele não era tão fácil de ser executado, né? Em outros países, por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos em décadas atrás, né, existiam estados que permitiam o divórcio podia ocorrer, em outros estados não podiam ocorrer. Isso é fruto ali da cultura, né, e da sociedade que está sendo inserida. Então você precisa entender que cada cultura e cada religião trata o assunto do divórcio e do novo casamento de uma maneira diferente. Sem compreender a cultura e sem compreender a religião que está sendo ali analisada, você não entende, né, os motivos que podem levar à permissão da ruptura de um casamento, né, do divórcio, ou a permissão ou não de contrair um novo casamento, tá? Então a gente começa aqui com essa introdução entendendo sobre o divórcio. Outra coisa que a gente precisa entender para aprofundar nesse tema é entender a diferença do aspecto civil e religioso do divórcio, tá? Civilmente no Brasil hoje é relativamente simples conseguir a dissolução do casamento, tá? Após esse processo, o cidadão não encontrará barreiras para o novo casamento. Então, você precisa entender que hoje, na nossa sociedade, aqui no Brasil, não há muitas barreiras para que o divórcio seja realizado, né? Principalmente quando ambos, né, as duas pessoas, elas querem isso. Então, hoje é relativamente simples conseguir a dissolução do casamento. Então, pessoas que se casaram civilmente, né, pessoas que foram lá no casamento civil, contraíram ali, fizeram a sua assinatura de casados, então elas têm ali agora, né, a sua vida integrada, seus sobrenomes integrados. A partir disso, hoje no Brasil não tem muitas dificuldades das pessoas conseguirem fazer a dissolução disso, né? Se separarem, se desvincularem civilmente, tá? E depois disso, depois que elas se separam, né, que o divórcio é realizado, o cidadão, a pessoa, tanto homem como mulher, ele não tem muitas barreiras para um novo casamento. Então, nada impede hoje civilmente, né, não temos muitas barreiras civis para uma pessoa que casou e se divorciou, depois casar. Então, hoje uma pessoa, ela pode se casar, né, civilmente, se separar depois de um tempo, aí ela pode casar de novo, e depois, se esse casamento não der certo, ela pode se separar, depois ela pode casar de novo, e assim sucessivamente. Tá? A nossa legislação não é rígida sobre esse assunto, atualmente. Então, essa é a cultura aqui da maioria das pessoas, né? No âmbito legal, no âmbito jurídico. Isso acontece, tá? Mas esse tema é tratado de modo diferente a depender da religião e cultura, como a gente já tinha falado. Por exemplo, existem certas condições necessárias para uma igreja realizar o casamento religioso, acatar o divórcio ou fazer um novo casamento. Existem leis religiosas sobre esse assunto. Então, uma coisa é a lei jurídica aqui do nosso país, como trata civilmente esse assunto. Mas, dependendo da igreja, dependendo da religião, esse assunto é tratado de um modo diferente. Por exemplo, dependendo da igreja, uma igreja só realizará um casamento, né, o casamento religioso ali, dependendo
das pessoas, das condições das pessoas. Então, por exemplo, tem igrejas que, se as duas pessoas não forem batizadas na igreja, não estiverem ali, né, participando da vida em comunidade, tem igrejas que não realizam o casamento. Né? Elas falam, não, você tem que casar com uma pessoa que seja da mesma fé que você, para aí a gente fazer um casamento válido. Existem igrejas e religiões que fazem desse modo, tá? Eu não estou falando aqui ainda se é o certo isso ou não. Eu estou apresentando para você compreender a diferença que existe do aspecto civil e religioso, tá? Então, tem pessoas que conseguem fazer a sua separação no civil, né? Mas a igreja não aceita aquilo como separação, né? Então, por exemplo, a igreja vai falar assim, não, isso não é um motivo para você separar. Então, aqui na igreja, se você quiser se casar novamente, a gente não vai poder fazer o casamento para você. Então, existem culturas e religiões que não acompanham e não aceitam, acatam, né, a mesma decisão, a mesma opinião ou o modo que é feito no âmbito civil, tá? Nem todo mundo permite isso, então nem todas as religiões trabalham dessa mesma maneira que o aspecto civil, por exemplo, da nossa sociedade, da legislação brasileira, faz. Então você precisa entender, né, que as religiões, elas têm leis próprias para lidar com o assunto do casamento, né, do divórcio e do novo casamento. Então, aqui a gente fez a distinção, né, do aspecto civil e religioso. Vamos falar especificamente sobre a igreja cristã, né, ou as igrejas cristãs, né, sobre igreja e divórcio. Embora a nossa cultura moderna trate esse tema com certa banalização, né, no cristianismo esse debate continua presente. Então, embora hoje, né, por exemplo, aqui no Brasil, seja simples se divorciar no âmbito civil, no cristianismo, as igrejas cristãs debatem muito sobre esse assunto, né? As igrejas têm opiniões diferentes sobre esse assunto, tá? Uma pessoa, ela realmente religiosa, ela vai se preocupar com os aspectos religiosos em toda a sua vida, inclusive com a questão do casamento. Então, preste atenção, uma pessoa que ela não é religiosa, uma pessoa que a sua vida só é regida aí pelas leis civis, né? Ela não está muito preocupada, né, de casar na igreja, com a opinião da igreja, ou o que a igreja ensina sobre casamento, sobre divórcio. Uma pessoa que não é cristã, ou uma pessoa que não é envolvida com a sua religião, ela não está muito se importando com a questão do casamento, do novo casamento ou do divórcio. No âmbito religioso, ela vai estar preocupada no âmbito civil, tá? Por isso que a gente tem que entender essas duas diferenças aqui. Agora, uma pessoa que é religiosa, que está envolvida com a sua religião, que ela quer viver o que a sua religião ensina, então essa pessoa ela vai estar, né, preocupada com o âmbito e a opinião, né, da religiosa sobre os seus assuntos, sobre casamento, sobre divórcio e sobre o novo casamento, tá bom? Então, do mesmo modo, né, o cristão ele se preocupa com os ensinos bíblicos sobre o que envolve suas ações sobre o casamento e divórcio. Ainda mais porque há textos bíblicos explícitos sobre o assunto. Então, por que o tema do casamento, divórcio, novo casamento é importante? Por que esse tema precisa ser compreendido por nós? Por que esse assunto ele acontece, ele é importante? Porque o cristão ele está preocupado em viver a fé cristã em todos os âmbitos da sua vida. Um cristão, ele não é só cristão quando ele vai na igreja. Um cristão, ele não é cristão somente quando ele, a gente vai dizer assim, quando ele vai fazer coisas religiosas, os rituais religiosos. Não, um cristão, ele é cristão em todos os âmbitos da sua vida. A Bíblia fala sobre casamento? A Bíblia fala sobre divórcio? A Bíblia fala sobre novo casamento? Se a Bíblia fala sobre isso, um cristão está preocupado sobre isso. Porque um cristão quer reger a sua vida à medida dos ensinamentos de Jesus, à medida da vontade e do propósito de Deus. Por isso, tá? Um cristão se preocupa com esse tema. Como a Bíblia fala sobre casamento, como a Bíblia fala sobre divórcio e como a Bíblia fala sobre novo casamento, a Bíblia fala sobre esse assunto, um cristão está preocupado com isso, para que a sua vida, né, esteja de acordo com a dinâmica da palavra de Deus sobre esse assunto. Tá? Esse tema ele é sensível, existem pessoas que passaram por diversas dificuldades e questões diferentes na sua vida, por isso um cristão ele quer estar atento a esse assunto e por isso esse vídeo aqui, essa conversa que a gente está tendo, ela é importante. Tá? A questão cristã hoje é sobre o aspecto moral do divórcio, já que legalmente é possível realizar. Então, esse assunto do divórcio, ele para o cristão um assunto moral. O que é moral, professor Vitor? O que é isso?
Moral é a decisão certa a se fazer. Então, o tema do divórcio na igreja hoje, o tema do divórcio para o debate bíblico hoje é um debate moral, não civil. Civilmente, legalmente, uma pessoa pode simplesmente chegar lá e se divorciar e se casar novamente. Agora, a igreja debate esse assunto sob o aspecto moral. É certo se divorciar nesse caso ou naquele caso? É permitido o divórcio nessa questão? É certo o cristão se divorciar? E se o cristão se divorcia, é certo, é moral? É da vontade de Deus que ele case novamente? Então, o debate sobre esse assunto é um debate moral. É um debate se é certo ou não fazer. Algumas pessoas vão dizer assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu quiser casar hoje, casar amanhã, me divorciar, casar amanhã, e depois separar, casar de novo, por causa disso ou daquilo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Veja, essa fala, né? Ela é uma fala de alguém que não está preocupado em viver a religião que ela acredita ou a fé que ela tem, né? Ou estar engajada com o assunto da igreja. Porque um cristão, ele não está preocupado de fato com a opinião de um ou de outro. Um cristão está preocupado com a opinião da palavra de Deus. Como esse assunto do divórcio e novo casamento, ele aparece na palavra de Deus, por isso que esse assunto é conversado, ele é debatido e ele é discutido nos dias de hoje. Não porque alguém está se intrometendo na vida de um ou de outro, tá? Mas é porque nós, como cristãos, queremos fazer o certo. Nós, como cristãos, queremos fazer o que é a vontade de Deus. Por isso, compreender esses textos bíblicos que falam sobre esse assunto é importante e necessário. Tá bom? Então, aqui você está entendendo aqui, de forma bem introdutória ainda, essa questão civil e essa questão de igreja, tá? Porque a igreja fala sobre esse assunto, porque a igreja está preocupada se um cristão, né, ou ensina porque um cristão pode divorciar nesse caso ou não naquele, se pode se casar de novo ou não. Porque a igreja está no âmbito moral, no âmbito do certo, tentando entender o que a palavra de Deus diz e como nós devemos viver essa palavra de Deus, tá bom? E o que a gente vai ver na aula de hoje? Então a gente passou aqui já, nesses minutos, a introdução geral, tá? Agora vamos aprofundar o assunto. Você vai ter mecanismos, você vai ter meios hoje muito profundos e valiosos para entender sobre esse assunto, tá? Então a gente vai apresentar hoje visões que têm relação com o pano de fundo bíblico e cristão sobre o tema do divórcio e novo casamento. Então, veja, eu não vou nesse vídeo aqui apresentar, gente, o certo é esta minha visão, eu acredito nisso e ponto, acabou. Não, você vai ter visões diferentes. Nós, como cristãos, precisamos aprender a escutar, precisamos aprender a ouvir, né, as interpretações possíveis para a gente conseguir, né, discernir qual é a vontade de Deus. Então você aqui é convidado hoje a escutar, a ouvir visões diferentes sobre esse assunto. Visões que são baseadas na Bíblia, né? Baseadas no cristianismo, tá? A gente não vai chegar aqui com opiniões, né, de outras religiões, não, ou do que a nossa Constituição pense. Não, nosso assunto não é jurídico, ou nosso assunto não é islâmico, não é isso. Nosso assunto é cristão, né? O nosso assunto é interpretações bíblicas sobre isso, tá bom? Essas visões vai te possibilitar uma visão ampla desse assunto para você trabalhar na sua igreja, quando surgir esse tema na escola dominical, palestras ou outras situações possíveis. Então, você vai conhecer esse assunto hoje, você vai entender esse debate hoje e isso vai te possibilitar uma visão ampla. Isso vai te possibilitar ter meios e ter recursos para tratar sobre esse assunto na sua igreja, para tratar sobre esse assunto na escola dominical quando esse tema surgir na lição, tá? Para você fazer palestras ou em qualquer situação, qualquer conversa, tá? Sobre esse assunto. Você vai ter meios aqui, tá? Então a ideia do vídeo hoje é apresentar caminhos e ampliar sua visão sobre como esse debate acontece, tá bom? Então, no final do vídeo a gente vai ter indicações de livros e materiais também sobre esse assunto, tá bom? Então, veja que tem muito conteúdo legal e vamos aprofundar isso aqui. Onde que a gente começa, né, um cristão, onde ele vê pela primeira vez esse assunto aqui do divórcio? É no Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento apresenta o casamento de forma ideal como monogâmico e vitalício.
Eu vou ler aqui para você, tá? Gênesis, capítulo de número 1, verso 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E aqui a primeira palavra, né, criou Deus o homem, criou Adão. E aqui Adão é no sentido de ser humano, né? Então, Gênesis 1, 27, criou, pois, Deus o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. E depois ele usa a palavra zakar para significar homem, né? E kebá para significar mulher. Então, são dois gêneros diferentes. Homem, macho, e mulher, fêmea, os criou. Então, Deus cria homem e mulher, né? E Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aqui é o ideal do projeto criacional de Deus para o Antigo Testamento. Então, o projeto de Deus é uma união, né, monogâmica, né, e ambos vão ser uma só carne. Esse é o propósito, tá bom? Quando a gente vai para Gênesis ainda 2, do capítulo 22, né, dos versículos aqui 22 a 25, a gente vê aqui o verso último, verso 24, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, tornar-se uma só carne, ser um, isso aqui é aliança, união, tá? Então, esse é o propósito, o Antigo Testamento traz isso como ideal, tá? Então, isso é o casamento, isso é a união para o Antigo Testamento, né? Veja Malaquias capítulo 2, verso 16, que eu coloquei aqui na citação. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre a violência das suas vestes, diz o Senhor, tá? Deus aqui reprova o repúdio, né? O divórcio é dito em Malaquias. Ou seja, o propósito no plano criacional, o projeto ideal, é o casamento monogâmico e vitalício, né? A união para sempre. Esse é o propósito, esse é o projeto criacional, tá? Mas, continuando o Antigo Testamento, a gente vai ver que o divórcio é previsto em casos específicos. E a gente tem que ler esse texto de Deuteronômio 24, 1 a 4, para compreender isso. Tá bom? Então a gente leu Gênesis e viu o projeto. O propósito, até antes da queda, né? Então o ideal seria uma só carne. Mas veja, em Deuteronômio 24, verso 1 a 4, é dito assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio, o lhe der na sua mão e a despedir de casa, se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lavrar o termo de divórcio, o lhe der a mão e despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que for contaminada, pois é a abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Isso que eu li agora é Deuteronômio, capítulo 24, do verso 1 ao 4. A grande questão aqui, principal, é o verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado nela uma coisa indecente, ele lhe dar a carta de divórcio, né? E vai se despedir dela. Então aqui é uma descrição. Uma descrição do quê? De uma previsão, né, de uma possibilidade do divórcio no Antigo Testamento. Então, aqui no Antigo Testamento, em Deuteronômio 24, 1 a 4, é narrado a possibilidade do divórcio se o homem, né, não achar algo indecente nela, né? Se ela não é agradável aos seus olhos. E ele não há. Então, houve o casamento, mas há algo indecente, o homem acha algo indecente na esposa, ou não vê algo agradável aos seus olhos, ele podia entregar a ela a carta de divórcio. Isso é previsto no Antigo Testamento, em Deuteronômio 24, 1 a 4. Aí que vem a grande questão. E é aqui que surge o problema, tá? Então a gente viu o ideal aqui
monogâmico e vitalício em Gênesis 1, 27 a 28. Mas a gente tem uma previsão, uma possibilidade de divórcio, partindo aqui do esposo, né, diante da sua esposa em Deuteronômio 24, 1 a 4. Esse algo vergonhoso, né? Então, se o homem achar algo vergonhoso em sua esposa, ele podia entregar a carta de divórcio. Esse algo vergonhoso, para alguns, não era o adultério. Tá? Então, algumas pessoas vão dizer assim, esse algo vergonhoso que está sendo dito em Deuteronômio 24, 1 a 4, não é o adultério. Por que não é o adultério? Algumas pessoas vão dizer, porque Deuteronômio, capítulo de número 22, leia comigo, verso de número 22, diz assim: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim se eliminarás o mal de Israel. Então, o Antigo Testamento, baseado nesse texto de Deuteronômio 22, 22, diz que se for encontrado, né, um homem deitado contra a mulher, ou seja, né, que não seja a sua, ou seja, o adultério, então é prevista a morte. Então, algumas pessoas vão dizer assim, esse algo vergonhoso que está sendo dito em Deuteronômio 24 não é adultério, é outra coisa. É algo que a mulher fez de errado, é algo que não está agradando o marido, porque Deuteronômio 22, 22 diz que se ela for pega em adultério, né, se eles forem pegos em adultério, eles são dignos de morte. Ou seja, o divórcio aqui, para esse entendimento de alguns, é por conta de algo que a mulher faça vergonhoso que não seja o adultério, porque o adultério era digno de morte. Só que outros vão interpretar Deuteronômio 22, 22 de forma diferente. Eles vão dizer assim, não, o texto de Deuteronômio 22, 22 está dizendo sobre pegar o homem e a mulher em adultério em flagrante, né? Se o homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, né? Então, ou seja, se o flagrante acontecer, aí é digno de morte, porque não vai precisar de julgamento, não vai precisar de júri, todo mundo pegou, todo mundo viu, então é digno de morte. Então, diante do flagrante, né, é digno de morte. Agora, para esses, né, nesse caso, esse algo vergonhoso, Deuteronômio 24, 1, é o adultério. Então, quando ocorre o adultério, né, e não tem todos, judicialmente, né, não tem todas as provas, né, não foi pego em flagrante, a pessoa confessou, né, e se descobriu depois, essas coisas, neste caso, o homem poderia entregar a carta de divórcio à sua mulher. Essas são as duas interpretações iniciais sobre esse texto de Deuteronômio 24, tá? Só que, de todo modo, quando esse divórcio era concebido por conta dessa cláusula, tanto homem e mulher estavam livres para um novo casamento com outra pessoa. Então, é nesse texto, é aqui que surge a raiz desse debate sobre divórcio e novo casamento. A raiz sobre esse debate é o texto de Deuteronômio, capítulo 24, de 1 a 4. É aqui que surge esse assunto, tá bom? É aqui que surge essa conversa. Então, vão ter aqueles que vão dizer, esse texto está falando de adultério, outros vão dizer, esse texto está falando de outra coisa que não seja adultério, né? É alguma outra coisa que não seja adultério, porque adultério era pago com morte. Só que o que você precisa entender é que para ambos, né, as duas interpretações, quando era entregue a carta de divórcio à mulher, né, então se há a carta de divórcio, ambos podiam casar novamente. Então a carta de divórcio era a permissão para a liberdade das pessoas. Aí as pessoas, elas poderiam casar novamente. Então, aqui é o debate inicial, tá? O assunto inicial. Só que, veja bem, isso que eu estou apresentando, essas visões aqui, essa sentença de Moisés de Deuteronômio 24, ela nunca foi tão clara entre os israelitas e sempre existiu debate sobre o que isso significa. Quais são as reais cláusulas que permitem o divórcio e o novo casamento? Tá? Então, quais são as causas? O que Deuteronômio 24, 1 quer dizer? O que significa esse algo vergonhoso? Né? O que isso quer dizer? Sempre existiu debate. Então, aqui você já está entendendo uma coisa sobre a Bíblia e uma informação importante. O texto está ali dito. Agora, o que isso significa? Esse é um outro propósito. Isso é hermenêutica. Isso é interpretação.
E na história de Israel, sempre existiu debate para interpretar esse texto. E esses dois argumentos que eu disse aqui para vocês, essas duas possibilidades de interpretação de Deuteronômio 24, eles vão se consolidar na história de Israel entre duas escolas. A primeira escola é a escola de Shammai. Então, existiam rabinos, ali na tradição de Israel. Rabinos são aqueles que interpretavam o Antigo Testamento. Eles debatiam. Então existiam duas escolas, a escola de Shammai e a de Hillel. Essas são as duas principais escolas que debatiam sobre esse texto de Deuteronômio 24, porque é o texto que interessa para tratar sobre o assunto de divórcio e novo casamento, tá? Existiam duas escolas. A primeira escola é a escola de Shammai. O que essa escola acreditava? Diante do texto de Deuteronômio 24:1, buscando entender o que significa coisa feia ou algo vergonhoso, essa escola rabínica vai entender que isso significava adultério. Tá? Então é a escola de Shammai que vai dizer assim, olha, Deuteronômio, capítulo de número 22, verso 22, está dizendo quando o adultério é pego em flagrante. Então essas pessoas, elas vão ser mortas imediatamente, né? Então, o que o texto de Deuteronômio está dizendo é isso para esse caso de flagrante. Mas, quando não há o flagrante, mas o adultério acontece, o texto de Deuteronômio, capítulo 24:1, tanto que esse texto é depois de Deuteronômio 22, Então, quando Deuteronômio 24:1 está dizendo sobre algo vergonhoso, coisa feia, está dizendo sobre o adultério. Então, se existiu adultério no relacionamento, e principalmente por parte da mulher, então poderia existir o divórcio e o novo casamento. Então eles entendiam que um homem que não se divorciava da sua mulher, vamos ler aqui, eles entendiam que um homem não se divorciaria de sua mulher, a não ser que se tivesse encontrado nela um motivo de vergonha, que é o caso do adultério. Então a carta de divórcio para essa escola, para essas pessoas que interpretavam Deuteronômio 24:1, é que o divórcio e o novo casamento só é possível em caso de adultério. Tá? Então, essa é a interpretação da escola de Shammai. Tá? É a interpretação da escola de Shammai. Se uma pessoa, ela sai da sua casa, deixa seu marido, e ela se casa de novo, a não ser por causa do adultério, ou se alguém entrega uma carta de divórcio, a não ser nesse caso para outra pessoa, e essa pessoa se casa novamente, essa pessoa estaria cometendo adultério. É assim que eles interpretam Deuteronômio 24:1. Tá bom? Então o que a gente está aqui diante? Estamos diante de uma interpretação da escola de Shammai sobre Deuteronômio 24:1. A outra escola que existia é a escola de Hillel. Tá? Também baseada em Deuteronômio 21, buscando entender o que significava essa coisa feia ou algo vergonhoso. Essa escola ela era mais liberal comparada a Shammai. Para essa escola rabínica, o início do verso 1, de Deuteronômio 24, que diz, ela não encontrou favor em seus olhos, significava que um homem podia divorciar-se da sua esposa se ela fizesse alguma coisa que o desagradasse, até mesmo se queimasse o alimento da cozinha. Então, essa escola aqui, o que eles vão dizer? Gente, o Deuteronômio 24:1 não está falando de adultério, porque adultério é resolvido com morte, como é dito em Deuteronômio 22. Então, quando há adultério, há morte. Mas Deuteronômio 24, essa escola vai dizer, está dizendo que se uma mulher, faz algo que não agrada o seu esposo, ele pode entregar a carta de divórcio a ela. Então, se ela não cozinha bem o alimento, se ela desagrada, faz algo que ele não gosta, ele pode se divorciar dela. Isso vai acreditar a escola de Hillel. E hoje nós temos muitas informações históricas que parecem dizer que essa prática era mais comum no período de Jesus. O entendimento mais comum, no senso comum, na vida, no dia a dia das pessoas, era que as pessoas entendiam, se existe um motivo, que se a mulher tem feito algo de errado, então o homem pode entregar para ela a carta de divórcio e ela
e ele pode se casar novamente. É isso que se entendia. As mulheres poderiam, né, nesse entendimento, pedir o divórcio? Sim, as mulheres poderiam pedir divórcio. Mas diferente dos homens, os homens poderiam rapidamente entregar uma carta de divórcio à esposa se algo não a agradasse, segundo a interpretação da escola de Hillel. Já a mulher, né, ela passava por todo um processo jurídico legal para tentar se divorciar, então era uma coisa mais complicada, né, se a ação partia da mulher, tá bom? Então, essas são as duas escolas rabínicas, essas duas possibilidades de interpretação mais conhecidas sobre Deuteronômio 24, existentes ali no período do Novo Testamento e no período do Antigo Testamento, tá? Só que aí, a gente chega no nosso Novo Testamento. O que o Novo Testamento trata sobre o tema do divórcio? Aí a gente vai ter dois textos bíblicos que a gente vai ler aqui. A gente está numa construção, né, para compreender. Veja, a gente já percebeu o que o Antigo Testamento fala sobre o divórcio. A gente viu, né? E aqui você veja que a gente disse o que o Antigo Testamento fala sobre o texto, que o texto bíblico fala. O texto bíblico fala em Gênesis 1 que é para ser monogâmico e vitalício. Mas em Deuteronômio 24 parece que existe uma exceção. Agora, o que significa essa exceção? A gente tem a interpretação da escola de Shammai, que é somente em caso de adultério, que é possível o divórcio e o novo casamento, e a gente tem a interpretação da escola de Hillel, que vai dizer, não, o divórcio e o novo casamento é permitido quando o homem entrega a carta de divórcio, sendo que a esposa fez algo que o desagrada, tá? Então essas são as duas possibilidades. E o Novo Testamento? O Novo Testamento também vai falar sobre esse assunto, tá? Esse tema vai aparecer principalmente em dois textos, que é Mateus 19 e Mateus 5. Eu vou ler Mateus 5, 32 primeiro, que diz assim: Eu, porém, vos digo, é Jesus dizendo, qualquer um que repudiar, né, a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então aqui, né, está sendo dito aqui uma fala de Jesus que é repetida em Mateus 19, a partir do verso 3, que diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram perguntando: É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Verso 7. Replicou-lhe Jesus. Replicaram então: Por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: Por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, verso 9, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Essa é a fala de Jesus. Então, no Novo Testamento, na boca de Jesus, há o assunto do divórcio e do novo casamento, tá? Então, o Novo Testamento fala sobre esse assunto. E, no Novo Testamento, esse assunto é discutido baseado nos textos que a gente leu anteriormente. Jesus cita Gênesis. Né? Que a gente viu que o propósito monogâmico e vitalício do casamento. E os fariseus e os mestres da lei citam Deuteronômio sobre esse debate. Então, aquilo que a gente viu sobre como o Antigo Testamento, a escola de Shammai e de Hillel entendem sobre o Antigo Testamento, aparece nesse debate de Jesus de Mateus 19. Por isso que a gente teve que compreender aquilo anteriormente, para a gente buscar entender o que Jesus está falando agora no Novo Testamento. Tá certo? Tá? Então vamos lá. Vamos entender esse texto aqui, tá? Vamos compreender esse texto e as possíveis interpretações sobre esse texto para a gente chegar agora no nosso hoje. O que a gente entende hoje sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte.
Mateus 19, os fariseus vão vir tentar Jesus. Os fariseus vão vir, né, tentar pegar Jesus em falta. E o que eles perguntam a Jesus? Acompanhe comigo. Verso 3, eles perguntam: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por causa de qualquer motivo? O que eles estão perguntando? Eles estão perguntando a Jesus se a interpretação da escola de Hillel está certo. É certo repudiar a mulher por qualquer motivo? Eles estão perguntando assim, em outras palavras. Jesus, Deuteronômio capítulo 24, verso 1, diz que o divórcio é possível, é permitido se o homem achar falta na sua mulher. E a escola de Hillel nos ensina que se a mulher fazer algo errado, equivocado, por algum motivo, desagradar o homem, ele pode entregar a carta de divórcio e ele pode se casar novamente. Isso é verdade, Jesus? Isso está certo? Essa é a pergunta para Jesus. O que Jesus responde? Jesus responde trazendo o projeto ideal da criação. Jesus diz, mas não é assim desde o princípio. Jesus vai dizendo que o plano original é Deus fez homem e mulher, né? Então aqui o casamento é visto afirmado em Jesus como monogâmico, né? Entre um homem e uma mulher. E disse, ambos vão deixar pai e mãe e vão se tornar uma só carne. O que Jesus respondeu para eles? O projeto, desde o início, a ideia é assim. O projeto de Deus é que um case com o outro e eles se tornem uma só carne. Jesus não respondeu, né, falando sobre a possibilidade do divórcio. Jesus disse assim, se eles se casaram, eles são uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não pode separar. Qual que é a resposta de Jesus para aquelas pessoas que estão ouvindo? O divórcio não é o tema. Jesus não falou sobre a possibilidade de divórcio. Jesus disse assim, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Jesus falou isso. Jesus falou que o projeto, desde o início, é que o casamento seja para toda a vida. Esse é o projeto, esse é o plano. Se Deus uniu, é isso que deve ser mantido, né? Só que aí, diante dessa resposta, eles vão replicar Jesus no verso 7. Eles vão falar, tá bom, a gente entendeu, desde o início é isso. Mas então por que Moisés escreveu que é possível dar carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Eles estão dizendo assim, então Moisés estava errado. E Jesus respondeu o quê? Porque Moisés escreveu isso, né? Por causa da dureza do coração. Né? De vocês, Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo assim, existiu uma exceção por causa do pecado. Né? Então é como se Jesus estivesse dizendo, a gente sabe o projeto de Deus, mas o pecado está aí, né? A maldade está aí. Então, foi feita uma exceção por causa da dureza do coração de vocês. Só que não é esse o projeto, não é esse o propósito. De novo, Jesus aqui está trazendo uma ênfase para não banalizar o divórcio, não tratar o divórcio de uma maneira banal. Né? Jesus não está aqui validando e dizendo, né, divorciem. Não, Jesus não está concordando com a visão da escola de Hillel. Tá? É isso que Jesus está dizendo. Jesus não concorda com a visão da escola de Hillel. Jesus está dizendo assim, a interpretação de Hillel está equivocada. O projeto é que o casamento seja eterno e não é por qualquer motivo que o divórcio vai acontecer. Aí Jesus diz, eu porém vos digo. E aqui a gente já entendeu facilmente, né, que Jesus está dizendo que o projeto é que não haja divórcio. O plano, o projeto é que o casamento seja para sempre, né? Jesus diz isso, só que nós temos a partir do verso 9, onde começa o debate sobre esse assunto, que Jesus diz, eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está concordando sobre a interpretação do novo casamento
né, e o entendimento do novo casamento pela escola de Shammai. Então Jesus está explicando aqui como a pergunta, e aqui que vocês precisam entender, a pergunta dos fariseus foi sobre uma escola rabínica, que foi a de Hillel. Pode por qualquer motivo? Jesus diz não por qualquer motivo. Se não for se não for por causa de relações sexuais ilícitas, né? Se não for por causa desse motivo, a carta de divórcio ela não é permitida. E nesse caso, Jesus está dizendo aqui, né? E se a pessoa, se não for por esse caso, e a pessoa casar de novo, ela vai estar cometendo adultério. Então, se o homem, né, se não for por esse caso de relações sexuais ilícitas, se casar e repudiar, né, e casar com outra pessoa, tanto um quanto o outro vão estar cometendo adultério. Então, aqui, o que Jesus está dizendo, né, no plano aqui geral, né, da proposta, é o motivo do debate que existe sobre o Novo Testamento de divórcio. A gente não citou Deuteronômio 24 e a partir da fala de Moisés não houve o debate sobre o que aquilo significava? Quando a gente chega no Novo Testamento e chega em Jesus, esta fala de Jesus, do capítulo 9, também gera debate. O que Jesus estava dizendo, tá? O que Jesus queria dizer? Isso é motivo de debate. Isso não está tão claro como as pessoas pensam. Às vezes as pessoas interpretam isso aqui de forma bem fácil, mas isso não está claro, tá? Eu estava tentando aqui caminhar com vocês para a gente mergulhar no texto, né? Compreender o texto, mas vai existir debate. As pessoas vão estar dizendo assim, tá, mas Jesus estava falando isso sobre o novo casamento ou sobre a possibilidade de divórcio? Isso vai ser uma pergunta. Jesus estava falando, quando diz sobre relações sexuais ilícitas, sobre adultério ou não? Essas dúvidas vão surgir. E aí a gente vai ter vários debates sobre o que Jesus estava dizendo ali. Tá bom? Então, sobre o novo casamento, passará a existir debate sobre o que Jesus quis dizer sobre se é permitido ou não em caso de adultério ou relações sexuais ilícitas. Então, eu li o texto aqui com vocês e trouxe aqui alguns argumentos sobre o texto. Só para a gente entender o texto de Mateus 19. Tá? Só para a gente ter um contato com esse texto. Mas agora a gente vai ver as interpretações possíveis sobre esse texto. O texto está aqui. Agora, o que Jesus quis dizer com isso? O que Jesus entendeu sobre divórcio e novo casamento? Existem possibilidades de interpretação. E a gente vai ver essas possibilidades agora. Tá? Então você vai ver visões sobre divórcio e novo casamento agora. A primeira interpretação que a gente vai ver é da Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus. O que a declaração de fé das Assembleias de Deus entendem sobre divórcio e novo casamento baseado no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Baseado nos textos do Antigo Testamento e principalmente em Mateus 19, o que a declaração de fé das Assembleias de Deus acredita sobre esse tema do divórcio e novo casamento. Isso significa como eles leem a fala de Jesus. Como eles acreditam que é uma posição moral e ética dos cristãos a respeito desse tema. Então, para a Igreja Assembleia de Deus, em Mateus 19, Jesus permitiu o divórcio em caso de adultério, relações sexuais ilícitas. Então, para a Assembleia de Deus, quando Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar-se com outra comete adultério, para eles, a palavra relações sexuais ilícitas, né, tem relação com esta palavra grega, adultério, tá bom? Adultério. Então, em outros casos, o divórcio não é permitido aos olhos de Deus, tá? Então, é isso que a Assembleia de Deus vai ensinar. Que Jesus, então aqui nessa visão, Jesus disse assim, e eu quero aqui me esforçar para você entender com profundidade essa visão, para você ter argumentos para explicar, para compreender, se for preciso, tá? É esse esforço que eu estou fazendo aqui. Estou te apresentando visão para você compreender isso e conseguir explicar e entender de fato o que é dito, tá? E o que a declaração da Assembleia de Deus acredita. Então, para eles,
né? Quando Jesus diz em relações sexuais ilícitas, Jesus está concordando com a escola de Shammai. Então, essa é a interpretação da Assembleia de Deus. Para a Assembleia de Deus, Jesus está dizendo assim, pode se divorciar por qualquer motivo, como diz a escola de Hillel? Jesus está dizendo, não, a interpretação da escola de Hillel está errada. O projeto, então Jesus está dizendo, eu quero e a vontade de Deus é que o casamento seja para a vida toda. Que o casamento é um propósito de Deus e o que Deus uniu, o homem não deve separar. Mas, se acontecer o adultério, então a carta de divórcio é permitida, ela é possível, tá? Aí as pessoas podem se separar. Se não for esse caso, e entregar a carta de divórcio, se não for esse caso, e as pessoas casarem de novo, as pessoas estarão cometendo adultério aos olhos de Deus. Então aí um novo casamento não é possível. Aí a igreja não pode fazer um casamento de uma pessoa que se separou, se divorciou, né? Sem ser por motivos válidos do adultério e quer se casar de novo. Então a igreja não faria esse novo casamento, porque as pessoas estariam em adultério, né? Estariam ligadas ao casamento anterior, né? Aos olhos de Deus. Essa é a interpretação da declaração de fé da Assembleia de Deus. Portanto, alguém que sofreu uma traição tem direito a um novo casamento. E se a separação ocorre por motivo que não seja esse alguém e alguém casa de novo, então estará em adultério, tá? Então essa é a ideia e a interpretação da Igreja Assembleia de Deus. E aqui eu preciso fazer uma pontuação que vocês precisam entender, tá? Isso aqui é uma compreensão, tá? Do plano teórico do assunto, tá bom? Do plano teórico do assunto. Por que eu tenho que dizer isso, né? Porque a própria Assembleia de Deus interpreta dessa maneira. Hoje as pessoas, elas vivem, às vezes, relacionamentos complexos. Por exemplo, tem pessoas que não se casaram no papel, há anos atrás, né? A pessoa não se ela foi morar junto com outra pessoa, ficou um tempo com aquela pessoa, aí ela se separou daquela pessoa, né? E depois de anos, ela foi para a igreja, ela se converteu, aí ela conheceu outra pessoa, né, da igreja, e agora ela quer se casar, e a igreja faz o casamento. Por que a igreja faz o casamento? Porque a igreja não entendeu que aquele caso anterior foi um casamento, né? A pessoa não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o propósito do Senhor. Então, veja, existem casos que eles precisam ser analisados, porque às vezes as pessoas, eu trouxe a ideia da Assembleia de Deus, e às vezes as pessoas não conseguem entender a dinâmica, cada caso, para ver como isso se aplica na história da pessoa, tá bom? Então, o que você precisa entender é que, aqui para a Assembleia de Deus, né, no caso de duas pessoas que se casaram civilmente, né, então no papel, religiosamente, de forma certa, né, elas se casaram no civil, não necessariamente no religioso, mas se casaram no civil, tiveram a bênção religiosa. Essas pessoas que se casaram, elas são convidadas a viver o matrimônio até a vida toda. E se elas vierem a se divorciar, elas não devem casar novamente, a não ser em caso de adultério, tá? Então, essa é a proposta, é esse o ensinamento. É só nesse caso que é possível o novo casamento e a possibilidade real do divórcio para a Assembleia de Deus? Não, existe um outro caso, em especial, né, que é a situação descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10, tá? 1 Coríntios 7 diz assim, 1 Coríntios 7, a partir do verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Então veja que aqui de novo o tema é o casamento para sempre. Esse é o projeto, né? Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Então, o casamento é para sempre. O projeto do casamento é para sempre. Mas, se por acaso houver a separação, que não se case novamente, tá? Ou volta a se reconciliar com o marido, ou se casa novamente. Aqui, então, para a Assembleia de Deus, é uma confirmação da fala de Jesus. Então, a Assembleia de Deus acredita nisso, tá?
Aos mais, digo eu, não o Senhor. Então Paulo vai dizer assim, se algum irmão tem mulher incrédula, então se a pessoa é crente e a sua esposa não é, e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então se você se converteu, sua esposa não é crente, e ela quer continuar com você, mesmo você sendo crente, continue com ela, não a abandone. Verso 13. E a mulher que tem um marido incrédulo. Então a mulher é crente e o marido, ele é incrédulo. Ele não segue o Senhor, ele é o pagão. E esse quer viver com ela mesmo assim, mesmo ela sendo crente, não deixa o marido. Então essas são recomendações práticas de Paulo. Aí Paulo vai dizer no verso 14. Porque o marido incrédulo é santificado pelo convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Aí Paulo vai trazer a exceção, tá? Verso 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte em tais casos. Não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado à paz. Então o que é dito no verso 15? O que Paulo está ensinando? Se o descrente quiser se separar de você porque você é crente, se ele te abandonar, então Deus quer para você a paz. Então, aí, no caso do abandono do descrente diante do crente, então a pessoa está permitida ao novo casamento. Tá? Então, essa é a ideia. O que a Assembleia de Deus também permite o divórcio e o novo casamento? Em que caso? Quando o cônjuge, que é crente, ele é abandonado pelo cônjuge descrente, então ele está livre para casar de novo, seja o homem ou a mulher. Então, a declaração de fé da Assembleia de Deus, ela entende a possibilidade de um novo casamento somente em caso de adultério e abandono realizado por um descrente ao cônjuge. Então, o divórcio ele pode acontecer, mas a Assembleia de Deus ela não vai... Né? A Assembleia de Deus ensina o seguinte, que o divórcio não deve acontecer, que o divórcio não é o projeto de Deus, que o crente deve viver casado com o outro para a vida toda. Mas, se o divórcio acontecer, as pessoas não devem se casar de novo com outras pessoas. Se por algum motivo o divórcio acontece, se as pessoas se separam, né? Se um não aguenta mais o casamento e eles desistem de viver junto, eles não querem mais viver junto, eles não devem se casar novamente com outras pessoas. A não ser em caso de adultério, aí a Assembleia de Deus faz, né, traz a bênção, faz o casamento novamente, né, em caso de adultério, ou em caso de abandono do descrente ao crente, tá? Então é assim que entende a Assembleia de Deus o texto de Mateus 19, o texto de Mateus 5 e o texto de 1 Coríntios sobre o assunto do divórcio e casamento. Então eles entendem que é assim que Jesus ensina e é assim que os cristãos devem viver hoje, tá? Mas essa é a única interpretação possível, professor? Essa é a única visão possível? Não! Essa é uma visão. Essa é um modo de interpretar. Vamos ver agora outras visões para você conseguir comparar e ver outras possibilidades de leitura desse texto? Porque esse texto, né, é a compreensão, né, isso que a gente apresentou é a interpretação do texto de Jesus. Jesus falou, Mateus escreveu. Assim como Moisés tinha dito em Deuteronômio, você veja que Jesus interpretou Deuteronômio 24 de uma maneira diferente que as pessoas interpretavam daquela maneira, trazendo o projeto e a visão de Deus. Né? E os cristãos, eles também se esforçam para tentar entender o que Jesus disse. A gente acabou de ver uma visão, que é a visão da Assembleia de Deus. Vamos ver outra visão? Vamos ver outra visão. Agora eu trago para vocês a visão da Igreja Ortodoxa, tá? Por Dom Antenágoras, né? Que é um líder da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, né? É um ramo do cristianismo, tá? Então, você precisa saber disso. A Igreja Ortodoxa é um ramo do cristianismo. E eles têm uma visão diferente, por exemplo, da Assembleia de Deus sobre o casamento, sobre o divórcio e o novo casamento, tá? A Igreja Ortodoxa, ela é a ramificação, né,
do meio oriental, tá? Do meio oriental. Então, lá no Oriente, a gente tem um ramo do cristianismo que é conhecido como Igreja Ortodoxa, tá? Ela é diferente da Igreja Católica, então existe a Igreja Católica, existe a Igreja Ortodoxa, né? A Igreja Ortodoxa, ela é ali, se você acompanhar muito a Igreja Russa, a Igreja na Rússia, é esse movimento, tá? Então é um ramo do cristianismo antigo. E por que é interessante a gente ver a visão deles? Porque é um grupo de pessoas que está lá no Oriente, que acredita em Jesus Cristo, que tem o nosso Antigo e tem o nosso Novo Testamento, mas eles interpretam de uma maneira diferente essas passagens. Isso é interessante para a gente ver como, né, outras pessoas leem esse texto, né? Leem esse texto. Então vamos agora, né? Vamos compreender o que eles entendem, né, sobre isso. Primeira coisa, a Igreja Ortodoxa vai dizer que o casamento é uma ordem natural da intenção de Deus, da intenção divina. Ou seja, aquela fala de Jesus em Mateus 19, citando Gênesis, né, olha, o casamento, a união entre homem e mulher, para viver a vida toda, é um projeto de Deus, é o desejo de Deus, é a ordem natural da criação. E para eles, o casamento é um sacramento, né? Ou seja, é uma graça de Deus sobre os cônjuges. Não há simplesmente escolha das pessoas. Ou seja, o casamento ele é indissolúvel. Ele é para a vida toda. Então, ali quando é dito o que Deus uniu não separa o homem, o que a Igreja Ortodoxa vai dizer assim, o casamento não é simplesmente uma escolha de duas pessoas. É a união feita por Deus entre essas duas pessoas. Quando as pessoas se casam, há uma graça de Deus sendo estabelecida sobre ela. Há uma bênção de Deus estabelecida sobre ela. Há uma união de Deus sobre a vida delas. Então não é uma simples escolha de viver junto. Quando as pessoas se casam, há o derramar da graça de Deus. Elas se tornam uma só carne. E por isso essas pessoas agora são chamadas a viver sempre. E Deus vai dar a graça para que elas vivam sempre unidas, juntas, para realizar os propósitos de Deus, tá? Então, isso é o propósito, é a ênfase sobre o casamento. Só que aí a gente faz a pergunta, tá, e o divórcio é possível? Em que sentido, quando o divórcio é possível? A Igreja Ortodoxa, ela pode permitir o divórcio e o novo casamento baseado em Mateus 19, 9, 9. Caso de infidelidade conjugal. Então, para a Igreja Ortodoxa, assim como a Assembleia de Deus pensa, quando há adultério, tá? O divórcio é permitido. Aí, no caso do adultério, a pessoa ela rompeu o propósito, o projeto que ela tinha que realizar. Então, nesse caso, uma pessoa pode se divorciar e casar novamente. O outro caso, então isso aqui é igual à interpretação da Assembleia de Deus. O outro caso que a Igreja Ortodoxa também permite é no caso da ausência de parceiros. Só que aqui vai existir uma diferença queridos, eu não citei, né? Aqui na Assembleia de Deus, mas eu coloquei só esses dois, mas também no caso da morte do parceiro, pode existir um casamento novamente, né? Então, se o marido morre, a esposa ela fica livre, ela pode casar novamente, tá? No caso eu trouxe aqui o caso polêmico baseado no texto de Mateus 19, mas a Assembleia de Deus também acredita, né, que no caso da morte do cônjuge, a pessoa está livre para casar novamente, tá? Então, a Igreja Ortodoxa também, assim como a Assembleia de Deus, se um descrente abandona a pessoa, né, então ela pode se divorciar e casar novamente, né? Então ela pode casar novamente. Mas também, se um próprio crente abandona a pessoa, a Igreja Ortodoxa entende que, nesse caso, também é possível. A Igreja Ortodoxa vai interpretar o texto de 1 Coríntios assim, quando Paulo disse que se um descrente abandonar o crente, aí a pessoa está livre para casar, é porque Paulo entendia que um crente não vai abandonar o outro crente, né? Um crente vai continuar com aquela pessoa, vai buscar amar aquela pessoa como Cristo amou a igreja. Então ele não vai abandonar aquela pessoa, por isso que Paulo não tocou naquele assunto. Mas
Se um crente está em rebeldia, se um crente ele está, tomando decisões erradas e ele abandona a pessoa, então eles entendem que Paulo, embora não tenha tratado daquele assunto porque Paulo não viu necessidade de tratar aquilo, o desejo de Deus é a paz, para a pessoa. Então, nesse caso também, a pessoa pode, no caso de abandono, seja de um crente ou de um descrente, a pessoa pode casar de novo. Então aqui é a primeira divergência com a interpretação da Assembleia de Deus, da Igreja Ortodoxa, lendo o texto de 1 Coríntios. Eles leem e interpretam de uma forma diferente. A Assembleia de Deus é mais literal. O texto disse aquilo, é somente aquilo. A Igreja que é ortodoxa está fazendo uma interpretação um pouco diferente. Ele está dizendo, não, é que Paulo não precisou citar dos descrentes, porque ele não imaginou que um descrente, que um crente, Paulo não precisou citar o crente, porque Paulo não imaginou que um crente ia abandonar a sua esposa, Não é uma atitude de crente. Então, se um crente toma essa atitude, ele, na verdade, está indo contra a sua fé, contra o seu propósito. Então, nesse caso, a pessoa está livre para se casar de novo. Então, é uma interpretação interessante, que a Igreja Ortodoxa traz aqui, Mas também existem os casos tratados como a economia da Igreja Ortodoxa, A Igreja Ortodoxa acredita que existem outras questões excepcionais, e aqui ela vai trazer uma divergência com a Assembleia de Deus, tá? A Igreja Ortodoxa vai dizer assim, que existem questões excepcionais e severas que cria precedentes lidadas de forma pastoral. Então, para a Igreja Ortodoxa, existem casos excepcionais que precisam ser analisados com cuidado. Então, a Igreja Ortodoxa não é radical, comparada com eu não estou usando aqui a palavra radical no sentido negativo, mas no sentido de exclusivo, Então, enquanto a Assembleia de Deus somente no caso do morte do cônjuge pode existir um novo casamento, somente no caso do adultério pode existir um novo casamento, e somente no abandono descrente, para a Igreja Ortodoxa, vai dizer assim, ei, você viu que 1 Coríntios Paulo traz para a gente uma hermenêutica? A hermenêutica de que Deus quer a paz para a pessoa, Então, Deus não quer o divórcio. Deus não gosta do divórcio. Deus quer que as pessoas vivam para sempre. Mas o texto bíblico não tratou de todos os casos. O texto bíblico não tratou de vários outros casos e possibilidades que podem acontecer nos nossos dias, que nós vamos fazer como Paulo fez, e querer a paz para resolver aquele conflito. Então existem casos excepcionais, casos severos, que não viram precedentes, mas que são analisados entre o bispo da igreja, entre o pastor da igreja e aquela pessoa, que vão ser tratados de forma pastoral, que você vai ouvir a história daquela pessoa, ver aquela situação, e somente em casos excepcionais, em casos graves, em casos com justificativas válidas, para o bem daquela pessoa, para o bem daquela situação, é permitido o divórcio e o novo casamento, tá? Então eles vão citar textos, por exemplo, como Atos, capítulo 16, verso 3, que é dito: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. O que esse texto está dizendo? Veja, Paulo sabia que a circuncisão não era mais necessária, mas para o bem dos judeus daqueles lugares, foi feito a circuncisão do seu companheiro. Por quê? Isso é um assunto pastoral, é uma questão para o bem das pessoas, para ajudar a resolver um conflito. Então, os ortodoxos vão dizer, existem exceções na palavra de Deus para que a pessoa seja acolhida pelo reino, para que as pessoas sejam vistas de forma e sejam abençoadas pelo reino. Então, eles vão dizer que é necessário ouvir cada caso, cada história, e a igreja, ouvir o Espírito e, em casos excepcionais, em situações excepcionais, se é permitido, numa análise ali bem detalhada, o novo casamento após um divórcio, além da questão da ausência do parceiro, adultério e morte do cônjuge. Tá? Então, essa é a interpretação da Igreja Ortodoxa. E essa interpretação que eu estou trazendo é justificada em textos bíblicos que eles estão apresentando, tá? Então, essa é uma segunda visão.
A terceira visão que eu quero trazer para vocês é a visão da Igreja Católica, tá? A visão da Igreja Católica baseada no direito canônico. Então a Igreja Católica ela tem, né, uma lei específica que rege todo o assunto interno da Igreja, né? E no direito canônico a gente vai ter as possibilidades, a compreensão das possibilidades do divórcio, novo casamento para a igreja. E aí a gente vai ter que entender a teologia da Igreja Católica, né? Para a Igreja Católica, o casamento ele é indissolúvel e não pode ser desfeito. O que pode ocorrer é ele ser considerado nulo. E aqui é uma coisa interessante vocês entenderem como a Igreja Católica interpreta o texto de Mateus 19 ou Marcos 10, 9. Leia Marcos, vou ler com você, Marcos 10, 9 diz assim: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Ok? Isso também é dito em Mateus. O que a Igreja Católica entende? Quando Deus une, a união vem de Deus, essa união ocorre de forma válida, o homem não pode separar. Para a Igreja Católica, o divórcio ele não pode ocorrer quando há uma união. Não é permitido divórcio e novo casamento. Quando há um casamento válido, com bênção real, né? Onde as pessoas elas se casam na igreja, as pessoas são cristãs, elas se casam, elas tomam aquelas decisões conscientemente livres, Deus derrama a sua graça, elas estão unidas como uma só carne para sempre, né? A não ser no caso da morte aí do parceiro, né? Mas estão juntas, unidas para sempre. O casamento, então, o divórcio, o casamento é indissolúvel. Eles estão ligados diante de Deus, eles se tornam uma só carne. Então não pode ocorrer divórcio. Não pode ocorrer divórcio. Então, se por acaso essas pessoas se separam, se vão para cada um para o seu lado, veja, aqui não entra nem o caso do adultério para a Igreja Católica. Então, se há adultério e as pessoas se separam, elas não podem casar de novo. Se o casamento foi válido, unido, o casamento, os homens não podem se separar. É assim que a Igreja Católica interpreta Mateus 19. Quando Jesus disse que Deus uniu, o homem não se separa, Deus estava dando uma ênfase para o casamento. Se a união vem de fato de Deus, não há a separação. E eu vou explicar um pouco melhor isso. O que há é a anulação do casamento. Ou seja, a Igreja Católica vai dizer que o que pode ocorrer é o casamento não ter sido válido, a união de fato não ser verdadeira. Então a pessoa, na época, ela não tinha vontade real de se casar, ela foi obrigada a se casar. Então isso não é um casamento, por exemplo, válido, né? Então não existia um desejo sincero para o casamento. Então o casamento pode ser nulo, né? A pessoa enganou a outra pessoa antes de se casar, mentiu para ela, né? Então aquele casamento não foi feito na verdade. Então o casamento pode ser nulo. E eu estou me esforçando para explicar para você entender a diferença. Para a Igreja Católica, casamento, união, não há separação, não há divórcio. O que pode existir é a nulidade, a anulação do casamento. Então, se Deus uniu, o homem não separa. Então aí o divórcio não é possível. O que pode ocorrer é Deus não ter unido. O que pode ocorrer é, as pessoas vão se juntar, morar junto. Isso não é casamento para a Igreja Católica. Para a Igreja Católica, o casamento é a livre decisão de duas pessoas diante de Deus, diante dos homens, do qual a bênção da Igreja sobre aquelas pessoas, elas de forma livre se casam e diante disso Deus une e agora eles são chamados. Eles se tornam uma só carne. O que eles vão dizer? A Igreja Católica vai dizer, a gente interpreta as palavras de Gênesis e as palavras de Jesus literalmente. É assim que eles dizem. A gente interpreta literalmente. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Se Deus uniu, eles são uma só carne. E se é uma só carne, é para sempre. Tá? E o que seria essa anulação? A anulação é a declaração expedida pela Igreja Católica após cuidadosa investigação e se descobre faltas na validade do casamento que foi celebrado. Então,
Na Igreja Católica uma pessoa não pode se divorciar, ela não pode se separar, ela pode. Ela pode se divorciar, ela pode se separar, mas ela não pode contrair um novo casamento dentro da Igreja Católica. Então, se uma pessoa se divorcia, se ela se separa da outra, não vive mais com a outra, pela Igreja, ela continua casada. O que ela vai precisar fazer é buscar uma anulação do casamento. Ou seja, ela vai até a igreja, né, e ela pede a nulidade do casamento. Ela vai buscar alegar que o casamento dela não foi um casamento de verdade. Eles não casaram. Deus não uniu aquele casamento. Não existe um casamento real. E aí a Igreja Católica vai investigar se aquilo de fato não foi um casamento válido. Né? Se de fato houve mentira, vai buscar verificar se existem argumentos válidos para perceber se não houve a validação de fato daquele casamento, se de fato não existiu ali uma consumação verdadeira, real, do propósito da união de Deus, né? Se não existiu ali o casamento real, tá? Aí um casamento, né, ele pode ser considerado nulo, invalidado por várias razões. Por exemplo, a incapacidade psicológica, né, que levou o casamento. Então, se for comprovado que não existiu, as pessoas não estavam psicologicamente dotadas das suas reais decisões, né, então um casamento pode ser declarado inválido. Se existiu uma intenção contrária ao casamento na época, né, se for confirmado que uma pessoa se casou ali por obrigação, por chantagem, então o casamento vai ser considerado inválido. Pode ser anulado. Né? Se existiu mentiras que levou aquele casamento, um casamento pode ser considerado inválido. Né? Então existem... quando alguém quer se divorciar de outra pessoa para poder casar de novo, ela tem que ir até a igreja vai fazer uma investigação para ver se existem motivos válidos que garantem a anulação. Então na Igreja Católica existe algo diferente. Baseado em Mateus 19, baseado em Gênesis, quando Deus une, eles são só uma carne. Quando eles são uma carne, não pode existir separação. O casamento é indissolúvel. Então se o casamento foi feito diante de Deus, diante dos homens, de uma forma válida, é para a vida toda. E se as pessoas se separarem, elas não podem se casar de novo. Agora, se existirem motivos que comprovem que aquele casamento não foi feito de forma sincera e verdadeira, não foi abençoado de forma real diante de Deus dos homens, aí a pessoa pode buscar uma anulação do casamento. Aí se isso é comprovado pela Igreja Católica, a pessoa pode, né, consegue a nulidade do casamento, ou seja, não é que ela se divorciou, é que o casamento não foi válido, aí ela está livre para se casar, tá? Então essa é a diferença. Para a Igreja Católica, então, Mateus 19:9, quando se lê, exceto em caso de adultério e fornicação, diz respeito a despedir-se ou afastar-se do convívio doméstico. Então aqui é uma interpretação diferente e é interessante você entender isso, né, que é uma outra visão. Você pode dizer assim, nossa, mas próprio Jesus disse que, a não ser em caso de adultério, a pessoa pode entregar a carta de divórcio. Não é isso que Jesus disse? A Igreja Católica vai dizer que não é isso que Jesus disse. Quando a gente vai em Mateus 19, verso de número 9, Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. O que a Igreja Católica vai dizer? Jesus não está dizendo que a carta de divórcio é para ser entregue ou pode ser entregue se uma pessoa adulterar. Para a Igreja Católica, Jesus disse assim, quando foi perguntado se pode se separar por qualquer motivo. Então, para a Igreja Católica, quando os fariseus perguntam, Jesus, alguém pode se separar por qualquer motivo? Jesus diz, não. Qualquer motivo entra adultério, fornicação, qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, para a Igreja Católica, Jesus está respondendo essa pergunta. Por qualquer motivo alguém pode se divorciar? Jesus está dizendo não. Deus deseja que o casamento seja para sempre. Então, se Deus uniu, o homem não pode separar. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, Jesus está dizendo assim que o plano de Deus para uma pessoa, um homem ou uma mulher que se casam é que eles são uma só carne. Então o que Jesus está dizendo assim, vocês são só uma carne. Deus uniu vocês são convidados a viver para sempre. Aí os fariseus, eles vão dizer, não, mas Jesus
mas Moisés permitiu a carta de divórcio. E Jesus vai responder, permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Ou seja, novamente, Jesus está dizendo, ei, aquilo que Moisés fez foi por causa da dureza do coração de vocês, mas eu estou apresentando para vocês o projeto de Deus desde o início. Desde o início, vocês são chamados, se vocês são uma só carne, se foi Deus que uniu, se vocês se tornaram de fato uma só carne, vocês não podem separar. Essa é a resposta de Jesus. Então, para a Igreja Católica, é isso que Jesus respondeu. Aí, quando Jesus diz, eu digo para vocês, né, que quando alguém repudiar a sua mulher, e se casar com outra pessoa, a não ser por causa do adultério, essa pessoa está cometendo adultério. Jesus não está dizendo sobre a carta de divórcio. Jesus está dizendo sobre despedir ou se afastar do convívio doméstico. É assim que a Igreja Católica interpreta isso. Como Jesus tinha dito que o que Deus uniu não pode ser separado pelo homem, um divórcio não era possível. Portanto, o que Jesus estaria dizendo é que não é lícito repudiar o cônjuge, exceto no caso de cometer adultério, mas mesmo nessa hipótese não é lícito contrair o novo casamento. Então, para a Igreja Católica, o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é o seguinte: Jesus não está obrigando uma pessoa a ficar com a outra pessoa que a traiu para a vida toda. Uma pessoa que foi traída, ela pode deixar de viver com a outra pessoa. Ela pode ir para o outro lugar. Ela pode se afastar. Tá? Então, não é que ela pode casar novamente. Essa é a interpretação da Igreja Católica, tá? Então, em caso de adultério, uma pessoa ela não precisa viver com outra pessoa, ela pode se separar do convívio. Jesus não estaria falando aqui sobre a carta de divórcio. Sobre a carta de divórcio, Jesus já tinha respondido que não é possível, que não deve ser feito, que o que Moisés disse não é o propósito, foi por causa da dureza do coração, mas quem vive na dinâmica do reino entendeu Gênesis 1 e entendeu que é uma só carne. Mas, se por algum motivo, né, com o adultério, existe a permissão das pessoas não viverem mais juntas. Né? Mas não é permitido, nesse caso, né, se casar novamente. E eles vão confirmar isso, né? Eles vão confirmar isso com o texto de 1 Coríntios 7:10. 1 Coríntios 7:10 diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe de seu marido. Essa é o dizer de Jesus para os casamentos válidos, para os casamentos que existiu uma união, um casamento religioso. Então, na Igreja Católica, casamento é união civil e religiosa com a bênção da Igreja juntos. Então, tem que ter a bênção da Igreja. Após haver a bênção da Igreja, né, as pessoas se tornando de fato casamento sendo válido, sendo uma só carne, eles vão viver para a vida toda. E em caso de adultério, a Igreja entende que essas pessoas não precisam viver mais juntas. Mas Jesus não disse que elas podem casar novamente. Jesus diz que Jesus reafirma para a interpretação deles, né, que o que Jesus está falando é não conviver junto. Né? Mas em nenhuma hipótese, segundo a Igreja Católica, é lícito contrair um novo casamento, a não ser se o casamento não foi válido, não foi de fato verdadeiro. E aí a pessoa conseguiu uma nulidade do casamento. Então eles leem o texto de Mateus 19 diferente. Eles não leem o texto de Mateus 19:9 como uma interpretação, né, de que Jesus estava ali falando sobre a permissão para o novo casamento. Eles leem Mateus 19:9 como Jesus dizendo sobre a possibilidade deles não viverem junto, a não ser no caso de adultério. Então, por conta de relações sexuais ilícitas, né, uma pessoa não precisa viver junta com outra pessoa. Ou, por exemplo, no caso do abandono,
como aconteceu, é citado em 1 Coríntios, a pessoa não precisa, né, viver junta com outra pessoa. Mas o novo casamento, nesse caso, o casamento válido, não é permitido se os dois cristãos, né, se casaram e se uniram. E a última visão que eu quero apresentar para vocês é do teólogo Craig Keener. Tá? Então essa é uma visão das igrejas carismáticas, muitas igrejas batistas, muitas igrejas reformadas concordam com essa visão que eu vou apresentar aqui. E a última, e essas 4 visões são as principais visões sobre esse tema aí no movimento cristão. Tá? Craig Keener vai dizer assim, sobre Mateus 19. Ele vai explicar que a fala de Jesus é uma confirmação lógica da escola de Shammai. Ele vai dizer assim, se o sujeito se divorcia da sua mulher sem uma base válida, o casamento, na verdade, não foi dissolvido e o recasamento é posterior. É adultério. Então, Craig Keener vai dizer assim, o que Jesus estava falando ali é apenas explicando que a escola de Shammai é a consequência da escola de Shammai. Jesus está dizendo assim, se não for em caso de adultério e uma pessoa se casar de novo, ela vai estar, né, cometendo adultério, né? Então, se não tiver base válida para isso, uma pessoa casa de novo, está cometendo adultério. Tá? Só que o Craig Keener vai dizer que a ênfase de Jesus é para dizer o divórcio jamais deve ser tratado de forma trivial. Então, o Craig Keener vai dizer que Mateus 19, assim como Marcos, a citação de Mateus 5, a ênfase é o divórcio não é uma bênção. O divórcio não pode ser banalizado. O divórcio não é um assunto que é tratado pelos cristãos de qualquer maneira, né? O tema do divórcio, para Jesus, é um assunto que o que Deus uniu é para a vida toda, né? Então, o divórcio é um propósito, é um projeto. O divórcio não é um projeto de Deus. O projeto de Deus é uma união para sempre. Só que o Craig Keener vai nos lembrar, baseado no contexto daquele texto, que como os homens podiam se divorciar das suas mulheres de forma bem tranquila, enquanto elas só podiam se divorciar de maneira bem restrita, elas precisavam ainda daquela ajuda do tribunal, a oposição de Jesus é uma defesa das mulheres casadas. Craig Keener vai dizer que esse texto, Jesus, ele está mudando a lógica das pessoas. Então veja, isso aqui Craig Keener está dando uma ênfase a uma questão diferente sobre esse assunto. Jesus vai estar dizendo, o Keener vai estar dizendo assim, queridos, Jesus ele está dando uma ênfase diferente aqui, prestem atenção. Jesus está dizendo que o casamento é algo importante, que o casamento é valioso, que o casamento deve ser preservado, mas as pessoas, os homens, estão repudiando a sua mulher por qualquer motivo. Estão tratando, né, banalizando a mulher, entregando a carta de divórcio, ela ficando à mercê. Então, a fala de Jesus é para valorizar a mulher, é uma defesa para as mulheres. Ou seja, não tratem esse assunto com banalização. Não tratem esse assunto de qualquer maneira. Tá? Então, para Keener, quando Jesus diz que qualquer um que case novamente comete adultério, Keener vai dizer que Jesus está desfazendo ali uma hipérbole. E eu vou explicar já o que é isso. Uma hipérbole. Hipérbole é um exagero retórico para enfatizar o seu ponto. Então preste atenção. Quando Jesus diz assim, o que Deus uniu, o homem não pode separar, diferente do como a Igreja Católica interpreta, Craig Keener vai dizer assim, Jesus está usando aqui uma hipérbole. Porque uma pessoa ela pode se casar e pode se separar. A gente vê isso acontecer. Então, não é uma fala ontológica, né? A pessoa está ligada espiritualmente a outra pessoa, como, por exemplo, a Igreja Católica interpreta. Craig Keener não acredita nisso. O Keener vai dizer, quando Jesus está dizendo isso, Jesus está dizendo uma força retórica. O que Deus uniu, o homem não separe. É no sentido assim, prestem atenção, né? Se vocês se casarem, vocês são chamados a viver isso. Então, uma força retórica que Jesus está dizendo para os seus ouvintes prestarem atenção. Jesus fez a mesma coisa quando disse, por exemplo, se o seu olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora. Isso aí também não é hipérbole, né? No Evangelho de Mateus. A gente, né, olhou para o que não devia e a gente não arranca o nosso olho. Jesus não usou uma hipérbole aí? Outra hipérbole que Jesus usa, por exemplo, é quando ele diz, né, que não pode passar um camelo, né, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Né? Não dá para passar um camelo pelo fundo de uma agulha,
mas ali foi usado o quê? Uma hipérbole. Então, Craig Keener vai dizer assim que nós temos que estar atento à força retórica de Jesus, ao ensino de Jesus. Jesus está ensinando algo e está, às vezes, usando forças de expressões para os ouvintes do seu tempo entenderem a sua mensagem. Então, para Craig Keener, quando Jesus diz a não ser em caso de adultério, não é que Jesus estava dizendo que se não for um adultério, uma pessoa, se só não for só isso, uma pessoa não pode separar. Não, é que Jesus estava usando o caso de um valor às mulheres, de um valor ao casamento, né? Então Jesus está ensinando ali que o divórcio não pode ser banalizado, esse assunto não pode ser banalizado, o casamento não pode ser banalizado. Então quando Jesus diz, se não for em caso de adultério, né, as pessoas não devem se separar, não devem se casar de novo, Jesus está dizendo de uma força retórica. Né? Isso não deveria ser interpretado literalmente, Craig Keener vai dizer. Tá? Por quê? Porque o Novo Testamento em Mateus é recheado de hipérbole e a gente não interpreta essas outras passagens, essas outras forças retóricas de Jesus de forma literal. E ele vai dizer assim, não há uma exceção em Mateus 19? Ou seja, a não ser em caso de adultério, não é uma exceção para o novo casamento? Também em Paulo não há uma exceção, 1 Coríntios 7, por exemplo, do abandono da mulher, do homem ou da mulher que não é crente pela pessoa. Porque ele vai dizer assim, o Novo Testamento, então, nos possibilita entender que há exceções. A gente não pode pegar essa fala de Jesus e tentar interpretar essa fala de uma forma literal, quando o Evangelho de Mateus, de diversas maneiras, trata falas de Jesus de formas retóricas e fortes. Craig Keener vai dizer que a gente precisa entender e compreender a dinâmica do reino, o propósito da mensagem. Então, como há uma exceção no próprio texto de Mateus 19, há uma exceção diferente no próprio texto de Paulo, então a gente precisa entender que podem existir exceções, que o divórcio nunca pode ser banalizado e ser tratado como algo normal, que isso nunca pode acontecer por qualquer motivo, mas exceções são possíveis pelo próprio Novo Testamento, tá? Porque o Senhor, né, quer realizar a sua obra na vida das pessoas e a gente precisa estar atento aqui à dinâmica que o Senhor está realizando. Esta proposta do teólogo Craig Keener é muito semelhante, né, dentre as que a gente viu aqui, com a da Igreja Ortodoxa, tá? É mais semelhante com a da Igreja Ortodoxa, né? Então, é diferente da Igreja Assembleia de Deus, né, que só tem os casos específicos. Aqui o Craig Keener, a sua interpretação é de uma possibilidade maior, né? Gente, calma. O Craig Keener está dizendo, gente, as pessoas têm histórias específicas, tem situações desumanas acontecendo e Deus não quer que uma pessoa fique ligada a outra, sofrendo a vida toda, né? Por exemplo, apanhando da outra pessoa a vida toda. Deus não quer isso, não é esse o desejo. E uma pessoa não é obrigada a permanecer nisso dessa maneira. E a pessoa, né, que está sofrendo por causa da outra, apanhando, né? Aí ela vai viver separada da outra. Nunca mais ela pode se casar. Nunca mais ela pode encontrar outra pessoa. O Craig Keener vai dizer, não é assim, não é isso que Jesus está dizendo. Vocês estão tentando interpretar de forma literal uma hipérbole. Assim como vocês não interpretam literalmente sobre você deve arrancar, né, o seu olho ou sobre um camelo entrar numa agulha, não interpretem literalmente essa frase. Aí você pode dizer assim, mas aí o Craig Keener, né, ou as pessoas que pensam assim, estão aí relativizando a fala de Jesus, relativizando o que Jesus disse. E o Keener vai responder você e dizer assim, não estamos relativizando a fala de Jesus. A fala de Jesus é que o divórcio não é bem visto. A fala de Jesus é que o casamento e a união para sempre é o projeto de Deus. Mas temos uma exceção no caso de adultério, em Mateus 19. Temos uma outra exceção no caso de Paulo. Isso significa que o Novo Testamento, né, e, por exemplo, Paulo, trata de uma exceção diante do contexto que ele está. E o Novo Testamento, com isso, Craig Keener vai dizer, é Jesus
e é Paulo, e é o Novo Testamento que nos possibilita a enxergarmos com os olhos de Jesus, com os olhos espirituais, né? A percebermos que em casos de exceção, em casos extremos, um divórcio pode ser possível e um novo casamento também pode ser possível, tá? Então, nesse sentido, o que Jesus está dizendo é: não rompa o seu casamento, mas você que é inocente não deve pagar pela irresponsabilidade e maldade das outras pessoas. Como assim? Diante de um adultério, o divórcio e o novo casamento, ele pode ser, sim, possível. Do abandono por parte de um crente ou descrente, também o divórcio e o novo casamento pode ser possível. Mas também a agressão física do cônjuge, né? Então, a esposa que está apanhando, por exemplo, do seu marido, né? Aí ela vai diante da igreja e ela fala: não dá, eu não aguento mais apanhar dele, né? Ela denuncia ele, né? E ela se separa, porque ele escolheu, né? Foi ele que decidiu não amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e aí ela fala: não dá para mim conviver disso, ela pede divórcio. Aí nesse caso, uma pessoa ela é liberada, né? Segundo essa opinião de Craig Keener e essa interpretação dele de Mateus 19, 1 Coríntios 7, e nesse caso também a pessoa ela não está presa, aquela pessoa que escolheu romper o casamento, aquela pessoa que escolheu maltratá-la. Então, nesse caso, que é um caso extremo, por exemplo, a pessoa ela fica livre para, se assim for do desejo dela, casar novamente, né? E para Craig Keener, nesse caso, a igreja pode realizar novamente um novo casamento. E outras questões sérias e desumanas também. Então, outros casos excepcionais, casos sérios, casos desumanos. Craig Keener. Então, existe, por exemplo, um abuso psicológico, às vezes, de parte de pessoas, né? Humilhações que as pessoas, homens, mulheres, vão sofrendo no seu relacionamento, do qual fica impossível o convívio, impossível a junção, e a outra pessoa a pessoa que é inocente, a pessoa que queria manter um relacionamento, mas queria estar no relacionamento de verdade com a pessoa, e a outra pessoa, né, está agindo de forma desumana, está destruindo aquela pessoa. Então, quando não há possibilidade mais daquele convívio, então o divórcio é possível e também o novo casamento é possível. Essa é a interpretação de Craig Keener e de muitas igrejas batistas, muitas igrejas presbiterianas, muitas igrejas protestantes. Aí eu trouxe aqui baseado na perspectiva do ensino desse teólogo, mas você pode perceber, né, que muitas igrejas também tratam nessa maneira, né? Então a fala de Jesus era para proteger os necessitados, e as exceções são a dinâmica de Jesus cuidar dos necessitados. Então o que o Craig Keener vai dizer para a gente o que Jesus estava fazendo em Mateus 19 era defender as mulheres que são necessitadas, estavam sendo desprezadas por qualquer motivo, podiam cozinhar, queimar a comida e serem abandonadas pelos seus maridos, né? Essas mulheres depois vão ser acolhidas pela igreja, né? Viúvas, necessitadas, vão ser acolhidas pela igreja. Isso era feito. Isso não é o projeto de Deus. Isso não é o plano de Deus. O que Jesus fez foi dizer: ei, as coisas não são assim, né? As coisas não são assim. Você não deve entregar a carta de divórcio para sua esposa por qualquer motivo, né? A exceção, por exemplo, é o adultério. A exceção, por exemplo, é o abandono de 1 Coríntios 7. E podem existir outras exceções. O que Jesus fez lá foi cuidar, acolher, guardar, proteger o necessitado. O que a igreja deve fazer aqui hoje é também proteger o necessitado. Então, em casos extremos, em casos de exceções, além do adultério, além do abandono, né, como agressões e outros casos de exceções reais, desumanas, há a possibilidade do divórcio e novo casamento, segundo essa interpretação, porque Jesus cuidava dos necessitados, cuidava dos aflitos, e a igreja deve também ter essa dinâmica. Para Craig Keener, se a igreja, né, após uma esposa, por exemplo, que se divorcia porque ela estava sendo menosprezada, agredida, e não é mais possível o convívio entre ela e o seu esposo, e acontece o divórcio, ela se divorcia com 30 anos, nova, né, por causa das ações do marido, das escolhas do marido.
e a igreja chega para essa pessoa e fala assim, agora você é obrigado a viver sozinha para sempre, Craig Keener vai dizer que a gente está interpretando errado Mateus 19. E a gente está interpretando errado 1 Coríntios 7. Ela se divorciou não porque ela queria. Ela se divorciou porque ela estava sendo pressionada, porque ela estava sendo agredida. Ela se divorciou porque ela estava passando por aflições, porque ela não podia mais conviver com aquela pessoa. Então, nesse caso, ela é livre. O Senhor quer o bem dela, o Senhor quer a paz dela. E a igreja deve acolher essa pessoa. Né? Nesses casos e diversos outros casos que podem ocorrer, que o convívio não é mais possível. Aquele que sofre, aquele que separa, deve, por causa dessas exceções, desses casos extremos, deve ser acolhido pela igreja. E a igreja deve cuidar dessa pessoa e casar essa pessoa, de novo, se assim ela desejar, para a glória de Deus. Essa é a interpretação, tá? E a quarta visão que a gente viu na aula de hoje. Daí, queridos, eu trago agora para vocês indicações de livros. Nosso vídeo está grande, mas é completo o assunto, tá? Se você deseja compreender mais sobre esse assunto, a gente indica esses 3 livros. Ética Cristã, do Norman Geisler, tá? E ele vai tratar aqui num capítulo sobre o assunto do divórcio. Outro livro é do Walter Kaiser, tá? O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. E o último livro é Casamento, Divórcio e Sexo à Luz da Bíblia, do Ezequias Soares. Os livros aqui, eles têm visões diferentes. Acho que você percebeu que o nosso vídeo de hoje é para te trazer meios, informações, combustíveis para você compreender esse tema e esse assunto, tá? Não são uma resposta fácil, clara, que a gente está dizendo assim, é assim ou assado. Não, esse vídeo são possibilidades. E cada livro aqui também são possibilidades diferentes. Por exemplo, da CPAD, Assembleia de Deus do Ezequias Soares, segue a visão, né, como eu disse, da Declaração de Fé da Assembleia de Deus. O Walter Kaiser, aqui, ele segue, por exemplo, a visão do Craig Keener, tá? Então são possibilidades diferentes. Além disso, a gente tem materiais disponíveis para vocês, tá? Que vocês podem consultar na descrição do vídeo ou conversando com o EBD em Foco, que ainda aprofundam mais esse tema. A gente tem um TCC do Melquisedeque, que é um colaborador aqui do EBD em Foco em PDF, que a gente deixa disponível para vocês, que também trata desse assunto do divórcio, novo casamento. A gente também tem vídeos do EBD em Foco, que tem links aqui na descrição desse vídeo, que aprofundam mais esse assunto. A gente também tem em PDF, eu vou deixar disponível para vocês, um comentário histórico-cultural do Craig Keener sobre esse texto de Mateus 19, 1 a 12. Né? Então você fala assim, poxa, eu queria um texto escrito sobre esse teólogo que você apresentou, que ele explica sobre esse assunto. Então eu vou deixar, são 2 páginas, né? Onde o Craig Keener explica por que aquela fala de Jesus é uma hipérbole e como ele interpreta aquilo, tá? Vou deixar disponível para vocês em PDF, tá? E se vocês querem mais conteúdos sobre esse assunto, sobre escola dominical, não deixe de conferir aqui a descrição do vídeo, que tem caminhos e informações para vocês. Tá? Deus abençoe a vida de todos. Até a próxima aula, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.